Oh, e agora sim, já nos despedimos da nossa Madalena e sem tabus vamos falar sobre depressão. Ora, veja. Como é que percebeu que algo não estava bem consigo? Foi um dia a tomar banho e comecei-me a sentir mal e entrei no hospital de cadeira de rodas. Depois de muitos meses é que me disseram que o que eu tinha era transtorno de ansiedade e pânico, uma forma de depressão. Sentia-me sem energia, sentia que as coisas não caminhavam, tinha muitas dificuldades em dormir, fazia muitas insónias. E os sintomas iam se agravando, o estado era cada vez mais apagado, digamos assim. Eu era uma pessoa muito sociável, tinha um grande grupo de amigos, saía à noite todos os dias, literalmente, ou seja, eu tinha uma vida muito ativa socialmente e de um momento para o outro tudo aquilo que me dava prazer passou a ser um incómodo e tinha muita dificuldade em sair da cama, literalmente, ou seja, eu não queria enfrentar um novo dia, o que era estranhíssimo, porque estava tudo bem na minha vida, ou seja, não houve nada não houve nenhum acontecimento que justificasse essa negação, algum episódio que fizesse com que eu não quisesse sair de casa, mas era agoniante para mim. Eu comecei a ter alguns sintomas de pânico e de ansiedade. Que comportamentos depressivos é que tinha? A gente não quer estar com ninguém, queremos estar afastados de tudo e tudo nos faz muita confusão. E por isso é que é natural a pessoa, quando está em quadros depressivos, se isolar o máximo possível, porque estar com os outros dá sofrimento à pessoa. E é natural que todos à nossa volta sofram com isso. O medo, depois de ter as crises de pânico, ficava assim muito triste, tentava me isolar. Vestia muito eu parecia aquelas pessoas que passam por luto prolongado. Muito olhar no chão, sempre em casa, os meus convívios era só aquela caixa, pronto, não havia mais aquilo. As saídas era só com os pais, pouco mais do que isso era impensável. Era uma pessoa muito reservada. Como é que a família e os amigos lidaram com a situação? Não conseguem entender, nunca conseguiram. O meu irmão até hoje diz que são coisas da minha cabeça. Achava interessante, por vezes, os meus amigos dizerem: mas tu não tens razão nenhuma para estar deprimido, tens uma família bonita, trabalhas, uma pessoa entusiasta, como é que tu estás? Não tens razão. Mais perturbado ficava, porque eu também sentia o mesmo. Porquê? Porque é que estou a passar por este episódio? Era casada e ao fim de pouco tempo divorciei-me, porque a pessoa não soube lidar com a situação. E eu achei que não valia a pena não ter uma pessoa que não soubesse lidar com isso. Como é que se explica o que é passar por uma depressão a quem não sabe? É difícil, não se explica. Por mais que se tente explicar, se as pessoas não forem devidamente, eu acho que às vezes é um bocadinho de altruístas e bem formadas, não percebem. Há casamentos que acabam, há namoros que acabam, há amizades que terminam. Eu tive esse caso. Se virem que temos uma doença física, as pessoas entendem. Não entendem as dores que não são físicas. Acha que a depressão ainda é desvalorizada pelos outros? Tudo o que não vem num exame, doença negativa ou positivo, tudo aquilo que nós não podemos mostrar é desvalorizado, porque qualquer pessoa, em última análise, pode dizer que tem uma depressão e usar isso como uma desculpa. Isto é a forma mais cruel de ver a situação. E eu acho que é por isso que é desvalorizado. Porque estás triste, mas estás triste porquê? Vai trabalhar, levanta-te, vai sair, mas nós não conseguimos. Normal é as pessoas dizerem não tenho tempo para ter essas coisas. Se tivesses com que te ocupar, isso não aconteceria. Não é desejar mal a ninguém, mas sim que as pessoas, só passando mesmo, é que vão conseguir perceber o que é que se sente e não julgar e não desvalorizar. Há aquelas pessoas que sabem de facto que nós temos esta doença. Há uns que valorizam. Há outros que são de facto, isto é a doença dos ricos, porque pode ir
Já houve também essa fase e ainda continua a haver. Pode aceder a certos tratamentos. Eu estou convencido que as pessoas reagem mal às pessoas depressivas por desconhecimento e por receio, porque não percebem a doença e fazem uma confusão grande. Mas é uma doença problemática, cada vez está a acontecer mais, cada vez em pessoas, em jovens, em crianças, e tem que ser levada a sério porque ela prejudica muito a vida das pessoas. Não desejo a ninguém que passe por isto, mas de facto eu acho que só quem está naquele estado é que consegue compreender como é importante às vezes ter alguém do outro lado, nem que seja para estar em silêncio. De que forma é que esta sua condição afetou a sua vida profissional e pessoal? Nós ficamos bloqueados, a nossa capacidade de trabalho reduz imenso. É por causa das depressões que há mais falhas ao emprego quase em todo o mundo e parece que isto está a caminhar muito para isso. E isso é direto. As baixas ou a incapacidade de trabalhar é direto. E em termos pessoais, nós ficamos a 50%, a 25% daquilo que somos. Até a própria família deprime com a depressão de um dos elementos, porque todos eles sentem o peso daquela angústia, por empatia, acaba por afetar a todos. Fechou-me muitas portas, porque lá está, não é aceite. Se tiver uma constipação, uma gripe, uma febre, as pessoas até mandam para casa. Se disser eu estou-me a sentir mal, eu estou a ter um ataque de pânico, as pessoas olham de lado, ok, coitadinha, não está boa da cabeça. Chegaram-me a dizer, tu és ótima, tu és excelente naquilo que fazes, mas não podemos contar contigo a 100%, o que é que quer que isso seja. Na altura tive inclusive de pedir uma licença sem vencimento, porque era tudo muito difícil. Eu adorava o meu trabalho, adorava os meus colegas, ainda hoje gosto deles e tenho muitas saudades deles, mas estava-se a tornar insuportável. Que as pessoas gozam, são maléficas nesse sentido. Mas lá está, eu acho que isso tudo me deu capacidade para atualmente eu ter fair play perante essas circunstâncias. O que é que gostava de dizer às pessoas que ainda não compreendem a depressão? O que eu peço a essas pessoas é que não julguem. Primeiro tentem compreender. Podem não aceitar, mas tentem compreender o que é que se passa do outro lado. E se fizermos esse esforço de, em vez de julgar, de tentar compreender ou tentar dar alguma empatia, se calhar ajudamos muito mais as pessoas do que tentar ter uma solução rápida, que é não sai de casa e fica tudo bem, ou vai ver um filme ou alguma coisa do género. Hoje somos nós, ou fomos ontem, amanhã podem ser eles ou os filhos e nós estamos lá para dar a mão. Muito obrigado, um maravilhoso trabalho. Muito obrigado a todos os intervenientes. Connosco temos a nossa, no fundo foi a nossa repórter. E que bem que teve, a Helena Palma, que passou e que continua por passar por períodos depressivos. Na nossa plateia contamos também com o Dr. Luís Oliveira, neuropsicólogo, que nos vai ajudar a perceber melhor esta doença. Olá, Helena. Olá, boa tarde. Está bem disposta? Sim. Que belíssimo trabalho este. Muito obrigada. Gostou? Gostei. Foi uma boa muito experiência. engraçado. Foi. Até porque deve ser muito reconfortante, por isso é que nós achamos que este espaço é muito... Temos muito orgulho neste nosso espaço de conteúdos, porque deve ser reconfortante para quem há tantos anos passa por uma depressão como a Helena, estar a entrevistar outras pessoas na mesma condição, ou seja, de igual para igual. Sim, não sim. é? Não há o estigma. Nós sabemos a priori o que é que se calhar nos vão dizer, ou não, porque cada caso é um caso. E há situações que podem ser diferentes das nossas. E acaba por ser também para nós alguma aprendizagem sobre algo que nós eventualmente possamos não ter passado. Mas lá está, a tal empatia está lá. Quando é que a Helena percebeu que alguma coisa não estava bem consigo? Porque a sua depressão já é muito antiga, não é? Sim, a minha depressão já é muito antiga. Foi diagnosticada já há vários anos. Mas Quantos eu anos, penso, mais ou menos? Mais de 20. Mas eu creio que a minha depressão advém talvez já da infância, adolescência, por aí. Só que na adolescência não, ou seja, os meus pais não estavam despertos, lá está, e eu também não. Não valorizou? Porque não ninguém... valorizámos. Ainda fui uma vez ao psiquiatra, os meus pais eram imigrantes,
Eu estava em França e eu acho que a partir daí, efetivamente, as coisas agudizaram-se. Então, qual foi o primeiro sintoma que ele levou a ir ao psiquiatra nessa altura, para percebermos o desenrolar? Nessa altura foi porque, pronto, eu fui para a França, tinha 11 anos e eu nunca gostei de lá estar. E por incrível que pareça, não sei porquê, aos sábados, todos os sábados, eu chorava baba e ranho. Era uma tristeza profunda, uma coisa... E o tempo foi passando e eu continuava assim. Apesar de ser boa aluna, integrada no liceu no ano seguinte, ter ido para a França, ou seja, estava perfeitamente integrada, aparentemente parecia que não gostava de viver lá. Tornei-me uma boa aluna porque isto aqui para nós era assim, eu tinha que provar que nós imigrantes éramos tão capazes e somos tão capazes como as pessoas claro que sim. Somos. De qualquer... Claro. Foi uma questão de honra para si. Foi uma questão de honra e talvez para camuflar aquela parte de desconforto que eu tinha em não gostar, emocional. Então os estudos para mim eram tudo. Mas chegou lá há pouco tempo, em França? Regressei com 20 anos. Ainda foi há alguns aninhos. Mas falaram ali, alguns dos intervenientes nesta reportagem, que se calhar a grande questão da depressão é que as pessoas, quem está de fora, não entende as pessoas e não percebe porque desconhece. É isso mesmo. E porque eu achei muito engraçado o facto de falar que isto não é uma dor física. Não. É uma dor que não se sabe, é uma dor. E por isso as pessoas não respeitam, porque não há um penso, não é? Não há uma não há um corte, não há uma cicatriz. Não há um sinal exterior, não é? Não há um sinal exterior. Mas, os sinais exteriores que podem existir são aqueles que as pessoas não compreendem, que é a tristeza, a nostalgia, o choro, a apatia. Eu, por exemplo, na minha experiência, a minha depressão caracteriza-se normalmente por 3 fases. A apatia, a agressividade e depois o choro. Não por esta ordem, mas... Mas e tem fases piores? Tem. É. Tem. Apesar de fazer medicação já há bastante tempo, nunca deixei, houve ali um interregno, mas pouco tempo, depois acabei por voltar à medicação. Mas, de facto, ainda existem crises. Pois, e o que a Helena também, acho que é um testemunho importante, andou durante muito tempo, primeiro na adolescência, nem sequer se sabia que era uma depressão, não é? E depois andou durante muito tempo a ser medicada. E recentemente descobriu que um tratamento muito eficaz para si não quer dizer que seja para todas as outras pessoas. Sim. É a psicoterapia, não é? Portanto, a psicanálise. Sim. Isto alterou a sua vida, portanto, muito mais do que a medicação. A medicação é importante nos picos, portanto, é importante que a pessoa faça a medicação tal e qual como o médico prescreve. Claro. E que a faça certinha, direitinha, não misture álcool, desculpem-me dizer, mas às vezes as pessoas, infelizmente, às vezes porque saem... É entender que estamos um bocadinho condicionados. Não quer dizer que numa festa não se beba assim um dedinho, mas não misturar, sobretudo não misturar as bebidas. Álcool é gravíssimo. Com medicação. Para a depressão. Sim, Esse é um ponto. Depois, fazer o esquema tal e qual como o médico prescreve. E realmente a psicoterapia a mim tem-me ajudado imenso. Há 3 anos que faço psicoterapia na ADEB. Como eu costumo dizer, é a minha segunda casa. Quando eu estou em baixo, eles estão lá para me ouvir. A minha médica e os outros médicos são extraordinários. Aqui o meu bem-aja, a doutora Ana, que me acompanha, e a todos os outros. Mas quando começou a falar, fez diferença, não é? Sim. Mas é fácil identificar, Helena, de onde vem essa apatia, essa falta de interesse pelas coisas? É fácil identificar a causa ou não? Ou seja, no meu caso, eu consigo identificar. E o que nós aprendemos, efetivamente, na psicoterapia é que aos primeiros sintomas, como é que nós devemos reagir perante este sintoma, ou aquele, ou o outro. São mecanismos que nos são dados para que nós não batamos no fundo e não precisamos de ir à porta do psiquiatra outra vez e mais medicação. E nesse aspecto a psicoterapia é extremamente importante. Para também nos conhecermos a nós próprios e sabemos também lidar com as nossas limitações também. Connosco está também o neuropsicólogo Luís Oliveira, está na plateia sentado. Cumprimentamos e agradecemos a presença do Dr. Luís Oliveira no nosso programa. E se calhar vamos começar com uma pergunta básica, que é o que é isto da depressão? Porque todos nós já passámos por estados de tristeza que passa,
O que é depressão em comparação com essa tristeza que todos nós já conhecemos na vida? Muito boa tarde, Rita. Muito boa tarde, João. Boa tarde, Dr. Luís Oliveira. Muito boa tarde a todos. A depressão é uma doença. Temos que perceber que a depressão é uma doença que afeta, portanto, é uma perturbação do humor que afeta, de facto, a esfera dos interesses da pessoa. Portanto, ela gera uma alteração cognitiva, portanto, ao nível do pensamento e das emoções. Claro que isto implica um impacto grande na vida da pessoa, na vida familiar, na vida social e na própria questão biológica, não é? Da pessoa. Nós sabemos que em 2030, segundo a Organização Mundial de Saúde, portanto, ela será a doença mais comum, o que dá de facto pensar. Sabemos também que ela afeta mais as pessoas pobres do que as pessoas ricas. Portanto, isto tem a ver, ao contrário, desculpe interrompê-lo, ao contrário do que se pensa, porque há um estigma que diz ocupa-te, vais ver que te passa logo a depressão, como se isso fosse uma coisa que se pudesse controlar, não é? Exato. Ou seja, ela afeta mais as pessoas pobres, não é porque ela escolha mais as pessoas pobres ou as pessoas ricas, tem a ver com o acesso, não é? Claro. E com os cuidados de saúde, portanto, porque estes problemas muitas vezes são, de facto, cíclicos, não é? Portanto, ela não tem uma idade para ser diagnosticada, portanto, ela pode ser diagnosticada na infância, portanto, sabe-se hoje que em 100 crianças, 2 a 5 poderão desenvolver uma depressão. Sabe-se também que em cada 100 mulheres, 25 irão ter depressão ao longo da vida. Sabe-se também que em cada 100 homens, 10 irão desenvolver depressão e que atualmente, hoje, neste momento, cerca de 6% da população portuguesa está a sofrer de depressão. Ou seja, temos 600 mil pessoas em Portugal a sofrer de depressão. Dr. Luís Oliveira, e como é que... não sei, como é que se pode detectar aquilo que a Rita falou, que aquilo que sentimos é apenas uma tristeza ou poderemos estar a desenvolver uma depressão? Bom, há uma diferença, João, que é tristeza toda a gente sente, não é? As pessoas, todos nós temos desilusões na vida, todos nós nos sentimos chateados, pronto, temos momentos maus, obviamente. O problema aqui é quando, digamos, a pessoa começa a perder o interesse pela vida diária, portanto, a pessoa começa a acordar angustiada, a acordar muito triste, a isolar-se, a alterar os hábitos do que é uma vida, não é? Exatamente, a pessoa descuida a higiene, descuida, portanto, atividades que gostava de fazer. Ainda há bocado estava a falar com a Margarida a dizer que gostava muito de ler, as pessoas deixam de ler, deixam de sair, deixam de conviver, portanto, as pessoas isolam-se. Costuma-se ser quem tem depressão carrega o mundo às costas. Muitas vezes Diga? não é preciso sentir dor. Muitas vezes doentes depressivos dizem não sentir rigorosamente nada. O que isso também é grave, não é? Porque todos nós devemos sentir a tal apatia, não sentir nada, estar quase que anestesiado perante a vida, não é? Ok. O problema aqui é a duração. Porque há vários tipos de depressão. Nós podemos falar assim em traços gerais de depressão ligeira, moderada e grave. Ok? O problema aqui é a duração da depressão, não é? Porque estar triste 1, 2 dias, chateado com o namorado, tudo bem, ok, faz parte da vida, não é? Não estamos a falar de algo patológico. Claro. Agora, quando isto dura 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 anos, 3 anos, eu ainda ontem falei com uma pessoa por telefone, nós na ADEP temos uma linha de SOS, que há 15 anos estava em casa isolada. Portanto, ninguém a compreendia. E ela própria também não aceitava ajuda. Portanto, é uma doença também difícil de abalizar e de controlar. E que estigmatiza. É difícil, ou seja, porque há aqui uma coisa que nós temos que separar. É mesmo sem tabus. Nós temos que perceber que a doença é a doença, a personalidade é a personalidade da pessoa. Há pessoas que sofrem de ansiedade e são ótimas pessoas, ok? E são super ansiosas. Há pessoas que não têm ansiedade nenhuma e não são boas pessoas. Portanto, nós temos que distinguir o que é personalidade
e o que é a doença. O caráter da doença, digamos assim, também, não é? Temos que distinguir o caráter da pessoa da doença. Claro. São duas coisas completamente distintas. Não é por a pessoa ter uma depressão que é boa pessoa, nem deixa de ser má pessoa. Claro, Deixa com a pessoa, certeza. claro. Ok? Dr. Luís Oliveira, muito obrigado. obrigada. Teríamos Ok. muito mais para falar. Este é um tema muito interessante e nós temos pena de ter pouco tempo. Passámos mas... aqui também o site da Sim, passámos da a morada da ADEP, está em www.adep.pt para todos aqueles que nos estão a ver e que eventualmente, e são muitos que nós sabemos, estarão... Muito obrigado, Dr. Luís Oliveira. Obrigada, Dr. Obrigado. E já agora, Sim, só sim. para acrescentar, de facto, se tiverem problemas de depressão, vão à ADEB, porque a ADEB, digamos, a grande pedra angular da ADEB é a psicoeducação. As pessoas têm que se informar, têm que aceitar o diagnóstico, têm que se consciencializar e têm que se tratar. Porque as pessoas, quando não aceitam o diagnóstico, estão-se a prejudicar gravemente. Claro que sim, não se trata. Há muitas pessoas que têm aquele estigma de ir ao psiquiatra, não querem. É o autoestigma. É o autoestigma. Sim. Muito obrigado, Dr. Luís Oliveira. Muito obrigada. Obrigado. E obrigada, Helena. Helena, muito obrigado.